esse artigo veio para mostrar que, em vez de estudar assim, pode ser melhor estudar assim ou assim. Imagina só estudar 12 minutos e fazer 3 minutos de intervalo, repetindo várias vezes por dia. Mas por que 12 minutos? Parece que você não consegue passar mais de 12 minutos sem buscar uma distração, que pode ser redes sociais, mensagens, beber água, ir ao banheiro, olhar a geladeira. E ao parar certinho nesses 12 minutos, você não reprime essa tendência natural. Faz tudo o que você precisa no intervalo e volta com muito mais energia e vontade de estudar. Porque mal parece que estudou. Eu sei que é muito louco, mas deixa eu te contar mais. O artigo defende que é melhor estudar com tempos definidos. Então, em vez de você sentir quando é a hora de parar, você para quando deu o tempo. Por quê? Porque sentir qual é a melhor hora de parar, na prática, é uma questão que o seu cérebro fica resolvendo. Então é como se ele gastasse energia de processamento que poderia ser usada nos seus estudos para definir qual é a melhor hora de parar, por quanto tempo, o que você vai perder ao parar. Então ele está sempre em paralelo resolvendo esse problema do intervalo, enquanto você está também tentando focar nos estudos. Já intervalos regulados, então você sabe certinho que horas fazer o intervalo, reduzem essa carga cognitiva secundária e restauram recursos de memória de trabalho que você vai usar nos estudos, ou seja, para processar essa carga cognitiva primária. Na prática, definir a hora que você vai fazer o intervalo sozinho, sem um cronômetro, aumenta o esforço do seu estudo. Deixa mais difícil. Enquanto que se só tocar o alarme ali, pronto, hora de levantar, esquece, por alguns minutos depois você volta, isso é mais fácil. Um segundo motivo para fazer intervalos definidos é a questão da interrupção intrínseca versus a extrínseca. A extrínseca é quando a sua mãe te chama, quando alguém te chama na mensagem, quando tem um barulho aí na sua casa. Essa interrupção é menos provável de ser catastrófica, ou seja, se alguém te chamar lá, você consegue voltar a fazer o que você tem que fazer. Já se a interrupção for intrínseca, você realmente não está mais com vontade, você está muito cansado, você quer olhar redes sociais e abre você mesmo, essa interrupção intrínseca é mais catastrófica, ou seja, você vai passar mais tempo nesse intervalo, é mais provável que você não volte para a tarefa original e que não conclua. Então, ou seja, a ideia é colocar essas interrupções extrínsecas, que são o alarme aí do Pomodoro, do seu relógio, para a hora de fazer o intervalo. Nesse estudo, eles separaram os estudantes em 3 grupos. No primeiro estudo, a ideia era estudar 12 minutos e fazer 3 de intervalo, ou seja, um bloco de 15 minutos. E aí você faz esse bloco 8 vezes para dar 2 horas. A segunda opção era um Pomodoro. Então, você faz um Pomodoro de 24 minutos, depois para por 6 minutos e faz esse bloco de 30 minutos por 4 vezes. E o terceiro grupo podia parar quando quisesse, desde que estudasse 2 horas. Em todos os grupos, na hora que eles iam sair para o intervalo, eles anotavam como estavam se sentindo, se tinham vontade de voltar a estudar depois, quão cansados estavam, por aí vai. O resultado foi interessante. Esse grupo, com menores sessões de estudo e intervalo, no final reportaram que estavam muito mais alertas, muito menos cansados e gostavam mais do processo de estudar do que quem parava na hora que dava vontade. E por último, os mais cansados foram aqueles estudantes que pararam quando dava vontade. Então, a ideia aqui não é necessariamente a gente ir para um lado ou para um outro. É entender o estudo e ver quando isso pode se aplicar para você. Então, talvez em alguma matéria em que você se canse mais, em que você queira toda hora parar, ou talvez em algum momento do dia em que é mais difícil estudar e é difícil manter a concentração, o foco e a vontade de estudar. Então, nessas matérias, nesses horários, pode ser interessante sim estudar por menos tempo, já fazer o intervalo e voltar. Tem outro estudo muito interessante que mostra a importância do intervalo durante a prática. Então, você aprende um pouquinho, faz o intervalo, aprende mais um pouquinho, faz o intervalo. E é no intervalo que essas novas sinapses estão sendo feitas. Eles propuseram que muito, se não todo, o aprendizado de habilidades ocorre offline, durante o repouso, em vez de durante a prática real. Então, é claro que aqui é para uma habilidade manual. Mas essa ideia pode vir para cá também, de que o intervalo é também importante para a consolidação dessas memórias. Mas seria necessário um estudo para comparar isso. E a gente já sabe o quanto o efeito de espaçamento é importante. E talvez espaçar dessa forma também, com esses pequenos intervalos,
também melhore a memorização. Eu encontrei artigos sobre isso para aprendizado de habilidades. Nesse aqui, eles mostram que a mesma quantidade de prática resulta em atividades bem diferentes dependendo da ausência ou presença de intervalo durante o cronograma de treinamento, que é o efeito chamado de espaçamento. Ou seja, essa consolidação das memórias que você tanto quer, ela vai ser maior quando ela é intercalada com mais período de intervalo. Então é como se você estivesse adicionando uma prática espaçada durante a sua própria sessão de 2 horas de estudo. Então a ideia aqui é que com o mesmo tempo de estudos você aprenda muito mais. E não apenas aprenda muito mais, como goste mais do processo, seja algo menos cansativo, mais interessante. E agora eu sei que você está pensando, tá, e agora? Mas como eu vou aplicar isso? Esse aqui é um quadro horário, para a gente pensar em uma forma simples de aplicar o que nós conversamos. Então, digamos que esse aqui é o seu horário, com uma ênfase maior em matemática, por exemplo. E agora? Olha para o seu quadro horário e pensa onde estão aquelas matérias ou aqueles horários que você não consegue se concentrar tão bem, que você fica muito cansado, que não é legal. E aí, nesses momentos, a ideia é colocar um intervalo. Por exemplo, digamos que você está começando a estudar física é muito tenso. Que tal aqui fazer intervalos mais frequentes? Então, não necessariamente precisam ser os 12 minutos, mas pode ser um pomodoro, por exemplo, ou algo no meio termo, mas sem deixar livre. E no resto, em outras, eu recomendo, assim, no máximo 50 minutos, sabe? Sem intervalo. Porque realmente passar horas e horas sentado direto, sem pelo menos, sabe, levantar para se esticar, às vezes um micro intervalo já pode ajudar. Então, ou seja, em matérias mais complicadas ou que cansam mais, que, sabe, drenam a sua energia interior, você pode fazer intervalos mais frequentes. Em outras que você já está ok, que, sabe, já entra no bonde andando, já está indo muito bem, aí nessa você faz menos intervalos, talvez. É pelo menos o que eu faria se eu estivesse aí no seu lugar. Então aqui, por exemplo, matemática, digamos que já está super ok e você já faz intervalos naturalmente, já levanta, bebe uma água, volta, aí aqui não precisaria mexer tanto. Mas se tiver alguma outra matéria que é complicada, um intervalo desses seria ótimo. Inclusive, às vezes, na redação. Então, por que você não pode parar no meio da redação e fazer outra coisa? Então, fazer o rascunho, depois volta e passa limpo. É até uma coisa que pode acontecer no dia da prova. E esse aqui é, inclusive, um dos exemplos do planejamento do Sniper de questões. Então, a gente monta a fila das matérias mais importantes, depois a linha do tempo ao longo do ano, e aí vai montando o quadro horário que funciona para você. Então aproveite para conhecer o Sniper de questões, montar o seu planejamento também e estudar com um super método de estudos para todas as matérias. Então essa é a ideia por hoje, é colocar uma pulguinha atrás da sua orelha te falando que é melhor colocar um cronograma aí, colocar um pomodoro, ou então colocar esses 12 minutos mesmo e experimentar naquela matéria mais difícil, mais cansativa, mais chata, que você não consegue nem olhar para a matéria. Coloca 12 minutos, vai lá ver o que acontece. E depois me conta aqui nos comentários. Então, muito obrigada por assistir. Continue indo atrás dos seus sonhos, porque o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!